Maresca que reclamou pra caramba do jogo ter sido interrompido ontem, né? Faltava 5 minutos para acabar, ô Quesada. E aí veio aquele protocolo emergencial de tempestade, de riscos meteorológicos. E aí o jogo parou por 2 horas. Quando voltou, o Benfica conseguiu forçar uma prorroga, né? O Maresca tá certo. Ele tá certo. Isso é uma piada. Eu não estou falando do protocolo, tá? Porque os especialistas em clima enfim, não devem estar brincando nos Estados Unidos para fazer um protocolo desse. Então eu não vou discutir isso aqui porque eu não entendo disso. O ponto é o seguinte: se você quer fazer um evento como é o Mundial de Clubes para este ano e a Copa do Mundo para 2026, você tem que entender a dinâmica do futebol e não pode escolher um país que tem um protocolo como esse. Ou você muda a data do Mundial de Clubes ou a Copa do Mundo da FIFA, como foi feito no Catar por questões de clima também, né? No caso do Catar, a questão do calor intenso. Porque no futebol, diferentemente de outros esportes que se possam imaginar, aliás, os americanos eles já não gostam muito de futebol, né? O negócio deles é outra coisa e assim outras coisas podem durar 5 horas como uma partida de beisebol. Agora, no futebol, você tem uma quebra de ritmo de 1 hora e 40, 2 horas, e aí eu entendo. Você acaba prejudicando fisicamente os atletas, fisiologicamente isso é muito ruim para o ritmo do jogo, além da parte da concentração que pode definir uma partida, como poderia ter definido ontem. Os jogadores É um do Chelsea absurdo. foram. Pô, os jogadores do Chelsea, Fred, foram pro vestiário, ficaram no telefone perguntando se estava tudo bem com a galera da família lá fora, depois ficaram É. brincando, ficaram lá andando de Comeram. bicicletinha, comeram, voltaram pro jogo e um pênalti acontece, É. faltando poucos minutos para acabar. E assim, é óbvio que os caras baixaram o nível de Hum, concentração, porque o Benfica não estava jogando absolutamente nada e podia ter custado a eliminação do Chelsea. O Maresca está certo. Agora, eu não sei até que ponto para passar a bola para vocês, a FIFA vai ter o poder de negociar com as autoridades locais para entender melhor essa questão do protocolo, ou fazer os jogos em estádios fechados, né? Porque poderia ser hum. uma solução. Mas alguma coisa tem que ser feita, porque se acontece isso no Mundial de Clubes, numa final, aos 85 minutos para um jogo e fica 2 horas para voltar, meu irmão, é um fiasco. O Otávio vai poder situar a gente melhor nessa questão, Uhum. mas aí você me corrija se estiver errado, Otávio. A gente sabe que Charlotte, que foi o palco do jogo do Chelsea e do Benfica, ontem não está na Copa do Mundo de Seleções. Não. Porém, a final é no MetLife, em New Jersey, que também pode sofrer com essas paralisações É. por questões meteorológicas. Então, imagina uma final de Copa do Mundo, 75 minutos, e aí vamos parar por 2 horas, hein, galera? Vamos parar por 2 horas e E vamos ver. podia ser mais, porque o protocolo, A se cada der meia um Sim, hora. raio, A tem que cada ficar meia cada hora. mais meia 30 hora. minutos. Uhum. É. Exatamente. Então, o que que acontece, assim, eu acho que por decisões políticas, né, e aí a gente sabe que cada estado dos Estados Unidos é como se fosse uma província diferente lá, por uma questão social deles, a FIFA acabou não colocando somente estádios com teto retrátil para a Copa do Mundo. A Copa também vai acontecer no México e no Canadá. No México e no Canadá não existe esse protocolo, né? É uma lei dos Estados Unidos. Mas poderia ser, era possível, tá? E cabível só fazer jogos, só sedes com estádios de teto retrátil. Os Estados Unidos tem, por exemplo, um dos estádios mais modernos do mundo, que é o Allegiant Stadium, lá em Las Vegas, né? Eu já tive a oportunidade de ir lá, de cobrir jogos lá e tudo. E é um estádio que tem até climatização, tá um calor do cacete em Las Vegas lá, que é no meio do deserto, 50 graus lá fora, você entra no estádio, tá gelado. E teto retrátil. Só que a Allegiant não é um dos estádios sede. Las Vegas não é O uma das cidades sede. Da Mercedes né? Aquele O que Mercedes fecha. metade dos estádios, tá? Que são dos Estados Unidos para a Copa, tem teto retrátil. Agora na Copa do Mundo só um está sendo usado, que é esse de Atlanta, o Mercedes-Benz. Mas tem dois no Texas, que é o do Dallas, o AT&T, e o do Houston Texans, que é o NRG. Os dois são Mas com o teto MetLife não, né? retrátil. O MetLife não, que é o da final, é em Nova York. O Gillette Stadium, que é o do Patriots, que é em Boston,
em New England, ele também não é teto retrátil e tá na Copa. O SoFi em Los Angeles, que é um dos mais modernos do mundo, tem teto retrátil, vai estar na Copa. O do 49ers é o Levi's, é muito moderno, mas não tem teto retrátil, tá na Copa. Então acho que assim, pelo menos 2 grandes estádios poderiam estar aí. O Allegiant, que eu citei, e o US Bank, que é em Minneapolis, é o do Minnesota Vikings, que também tem teto retrátil e não tá na Copa. Por questões meramente políticas, né? E aí eu não sei se a FIFA consegue reorganizar isso de alguma maneira, porque nos Estados Unidos isso não acontece em período de temporada regular da NFL, porque ela acontece no segundo semestre. Então não Sim. tem essa questão meteorológica que acontece no verão norte-americano, que são as grandes tempestades, né? Então, por exemplo, o Hard Rock que a gente está vendo, o Flamengo vai jogar hoje, que é em Miami, é o estádio do Dolphins, ele não tem teto retrátil, ele tá na Copa do Mundo. O Arrowhead, que não tá na Copa do Mundo de clubes, mas vai estar na Copa do Mundo de seleções, é o do Kansas City Chiefs, também não tem teto retrátil. Então, para ser bem preciso, assim, metade dos estádios norte-americanos da Copa do Mundo no ano que vem não tem teto retrátil. Então, é bem possível que esse problema volte a acontecer. E era bem plausível e tranquilo a FIFA resolver isso, porque os Estados Unidos têm o suficiente de estádios com teto retráteis, entendeu? Essa é a questão. Tá todo mundo mal nisso aí, porque o público vai embora. Os caras foram embora ontem. Não viram, Eles não viram o melhor do jogo. Porque o jogo porque depois abriram mão, né? Claro. Não, os caras foram para ficar 90 minutos e foram 4 horas. 4 horas no total. 4 horas e 40, né? Foi isso, né? Foi 4h40. 2 horas de paralisação, né? Mais o tempo do jogo, mais a prorrogação. Mais intervalo. Então, detentores de direitos perdem, porque a galera não fica, né? Claro. Imagina ontem organizar a novela e o jornal, hein? Como é que foi a cabeça de quem estava Teve fazendo? alguma TV, eu não sei de que país, que quando começou a demorar demais para voltar, avisou, ó, vamos parar de transmitir. Só que aí teve empate do Chelsea e os caras falaram, não, peraí, vai ter prorrogação, então volta o jogo. Então, tipo, abandonaram e depois pegaram de novo. Porque era para transmitir só mais 5 minutinhos, né? Eles falaram, não, beleza, a gente informa o placar. Aí viram que, caraca, foi pra prorrogação, né? Vamos voltar. E aí a questão do clima, só porque a galera meio que... Eu gravei sobre isso, a galera pegou meio no meu pé, que eu falei, será que não dava para esperar 10 minutos? Cara, é uma questão que os especialistas nos Estados Unidos veem de um jeito, e especialistas em todos os outros lugares do mundo não, né? Inclusive no futebol europeu, você não tem esse protocolo por aqui. Então é uma questão de também questionar isso com quem entende, não com a gente aqui, entendeu? E aí já extrapola um pouco da capacidade. O que não extrapola é você mudar o lugar, né? Ou teve o período. Alguma das paralisações dessa Copa do Mundo de Clubes foi no MetLife. Eu não lembro qual foi o jogo. Em paralelo, uma criança um raio pegou. Foi o do Palmeiras, não foi? Não foi o do Palmeiras? Foi do Palmeiras. Porque Palmeiras o Abel Allianz, até reclamou também, Sim. Pegou uma criança onde? No estádio? No Central Park. No estádio próximo, não, né? porque saíram. Então, o campo aberto ali, a criança ficou bem, tá? Mas, enfim, existe alguma questão aí que de fato faz sentido que isso aconteça. O que não faz sentido é você colocar uma Copa do Mundo nesse lugar. É isso, a questão não é o que o Cassara falou, né? O protocolo, a gente aqui não vai discutir esse protocolo, porque não é discutir a segurança, a gente não quer que o protocolo não exista e que seja inseguro, que corra-se o risco porque o futebol não pode parar. Não é isso, não é questionar o protocolo, é questionar que se existe o protocolo para a segurança, a gente precisa entender como ou não fazer nesse lugar, ou fazer só em locais fechados, ou entender onde eu posso fazer aqui que esse protocolo não vai mudar a dinâmica do futebol. Porque é isso, para o futebol, e eu gosto, assim, a fala do Maresca, ela é perfeita, né? Como que eu vou manter aqui por 2 horas a concentração dos meus jogadores, e que seja meia hora, que seja só a meia hora. Gente, você está no meio de um jogo de futebol, existe uma dinâmica há quantos anos desse esporte em que você não tem paradas de meia hora, de 1 hora, de 1h30, de 2 horas. Sim. Você precisa encontrar as soluções, já que o protocolo existe, e é uma questão de segurança. Pra galera entender por que isso acontece nos Estados Unidos, né? Eu disse que
lá, as principais ligas norte-americanas, NFL, NBA e tal, acontecem na... NBA nem entraria em protocolo porque são arenas fechadas, né? Mas acontecem no segundo semestre, sobretudo quando não tá no verão norte-americano. Só que essa lei, ela entrou em vigor a partir de 2012, quando rolou uma tragédia numa etapa da NASCAR. Foi na Pensilvânia. Foi etapa de Poconos. Posso estar enganado, mas eu acho que é isso. Um homem morreu e várias outras pessoas ficaram gravemente feridas porque no circuito caiu uma tempestade de raio. E aí, a partir desse dia, nos Estados Unidos, sempre que a meteorologia aponta que pode acontecer uma tempestade de raio, por mais que o céu esteja azul, com sol, como foi no jogo do Palmeiras, é lei nos Estados Unidos que se interrompa o jogo e aí espere-se o momento adequado ali, que a tecnologia, a ciência, enfim, mostre que está tudo seguro para poder voltar.